Você sabe a diferença entre preocupação e ansiedade? Pois é, muitas pessoas confundem essas duas coisas e é muito importante entender as diferenças delas, porque isso impacta e muito em nossa saúde mental e na nossa qualidade de vida. É por isso que a gente recebe hoje nos nossos estúdios a psicóloga Jamile Façanha. Ela vai tirar as nossas maiores dúvidas sobre o assunto. Tudo bom, doutora Jamile? Tudo bem. Bom, primeiro vamos identificar, como é que a gente pode perceber as diferenças entre ansiedade e preocupação. Então, a ansiedade ela está presente na preocupação. O que mais vai diferenciar são os graus, para a gente saber o impacto que essa ansiedade ou essa preocupação está tendo na vida daquela pessoa que sente isso. A ansiedade é o grau máximo da preocupação. O transtorno de ansiedade, sim, que já vai para um conceito patológico. Certo, e uma coisa leva a outra. Sim, pode levar. Certo. Como é que a gente pode saber que alguém está passando por alguma crise ou transtorno de ansiedade, que está nesse grau máximo de preocupação? Isso. A ansiedade ela faz parte da vida, ela nos alerta, é parecido com o medo. Quando a gente sente uma preocupação, sente uma ansiedade, isso pode nos motivar, nos preparar para aquela situação que vai acontecer. Já o transtorno de ansiedade, ele vai levar a uma paralisação. Então é um pouco diferente da preocupação básica. No transtorno a gente vai ter alguns impactos negativos na vida. Sim. E geralmente, quando a gente já vai falar da questão psiquiátrica do transtorno de ansiedade, ele leva às crises de ansiedade. Então são suadeiras, tremores, paralisação, dor no peito, respiração ofegante. Então o sentimento de ansiedade ele tende a piorar se não for tratado por causa disso. Uma crise vai dando mais medo da próxima crise. Entendi. Você falou no estado de alerta. Eu Sim. fiquei sabendo um tempo desse, que o hormônio do estresse, o cortisol, também é importante justamente, que é o que nos deixa em estado de alerta. Pequenas doses de ansiedade, então, é importante? Sim, é importante. Por exemplo, na véspera de uma prova, se eu fico um pouco ansioso, eu posso estudar um pouco mais, eu posso me organizar um pouco mais, fazer uma revisão e isso pode me ajudar na hora da prova a manter a tranquilidade e fazer uma boa prova. Quando procurar ajuda, então? E quais as consequências de não procurar ajuda, de não procurar um tratamento adequado? Então, se a ansiedade ela já está tendo algum prejuízo na vida, então se eu estou deixando de fazer algumas coisas, se eu estou sentindo essas crises de ansiedade, palpitação, falta de ar, um nervosismo exagerado, isso já é sinal de que eu preciso de ajuda. Geralmente quem está nesse nível de sensação de ansiedade não consegue sair dele sozinho, E o impacto de não procurar ajuda é que essas crises realmente vão piorando. Então, como é que a gente pode prevenir? Então, além de, claro, tentar focar mais no hoje, no agora, no momento presente. A gente tem umas práticas novas que estão sendo muito faladas, por exemplo, de atenção plena, de consciência, de autodesenvolvimento, que são muito boas para a gente treinar. O Mindfulness, por exemplo, é uma técnica de meditação que ela não tem relação com as questões espirituais, ela tem relação com isso. Sim. Um treino de respiração, uma sensação de estar presente no momento, para que isso não gere uma ansiedade. Então é um centramento, Já dá vontade até de respirar corretamente, É um centramento mais em si mesmo, E aí vai muito a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, do autocuidado. Vamos agora fazer uma dinâmica, doutora Vamos. Jamile. Eu tenho alguns tópicos aqui, certo? Vamos começar por nervosismo. E fala então pra gente a relação nervosismo-ansiedade. Isso, quando o nervosismo ele vai gerando esse aumento e gerando essa sensação de paralisação, Quando o nervosismo vai tomando conta, como a gente chama, ele já pode ser caracterizado como um início de crise ansiosa. Outra palavra-chave, do mundo da ansiedade, a apreensão. A apreensão ela é o momento do alerta. Quando eu começo a imaginar o que pode vir a acontecer e começo a pensar que estratégias eu posso ter para que nada saia errado naquela situação futura, isso me ajuda. Então a apreensão no limite saudável ela é muito positiva para a nossa vida, porque ela nos deixa alerta e nos prepara. Aquele alerta que você falou, Isso. Outra palavra que vem junto com a ansiedade, medos.
Isso, quando a gente começa a ter o transtorno de ansiedade já instalado, eu começo a ter medos de situações ligadas às crises de ansiedade anteriores. Então, por exemplo, se eu tive uma crise de ansiedade no trabalho, eu vou começar a ter medo de ir para o trabalho, porque pode se repetir uma crise ali. Se eu tive uma crise de ansiedade num local público, eu começo a ter medo da multidão. Então, isso vai gerando um aumento dos medos. É muito comum um paciente com ansiedade relatar aumento dos medos. Entendi. Outra palavra, preocupação. A preocupação é o que a gente já falou, né? Ela não necessariamente é ruim. Ela pode ser um impulsionador para eu ter melhores resultados. Se ela aumenta, isso pode me prejudicar. Ok. Estresse. Próprio do que a gente falou, do momento em que a gente vive, né, histórico, é um momento de estresse, é um momento de excesso de informação, excesso de tarefas, então todo mundo está sempre relatando cansaço, né? E isso também ajuda você a ficar mais vulnerável para as questões de ansiedade, como se o corpo já não estivesse suportando essa carga maior. Doutora Jamile, muito obrigada, sempre muito bom sua presença aqui no Sempre Bem, seja nas reportagens, aqui nos nossos estúdios, sempre muito esclarecedor. Obrigada. Eu que agradeço.